Olá pessoal, Saulo Fernandes novamente aqui falando com vocês e eu gostaria de estar me dirigindo aí a duas pessoas e também a vocês que estiverem assistindo a este vídeo. Bom, primeira pessoa, a tal da Bispa Sônia Hernandes e a senhora Maria das Graças Meneghel. Pois é, antes de começarmos, eu quero ler um versículo bíblico para basear este assunto que vamos rapidamente tratar hoje. Se você tem uma Bíblia em casa, pegue ela, abra na primeira carta de Pedro, capítulo 3, o verso 13 a seguir. Veja o que diz a palavra de Deus. Ora, quem há de maltratá-los, se vocês forem zelosos na prática do bem? Mas, mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Não tenha medo das ameaças, nem fiquem angustiados. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração. Preste atenção agora. Estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que vocês têm. Bom, faz parte da Bíblia Sagrada esta palavra dirigida pelo Espírito Santo através do apóstolo Pedro, aonde ele diz assim: se vocês fizerem o bem, vocês não vão ser maltratados, mas mesmo assim, se por causa da justiça vocês forem maltratados, vocês são bem-aventurados. E manda que nós santifiquemos a Cristo e estar sempre preparados para responder à esperança que nós temos. E por que eu estou dizendo isso? Porque dia desses atrás, creio que vocês estejam sabendo, perguntaram para a Bispa Sônia Hernandes, né, se um determinado grupo de pessoas iriam para o céu, né, ou para o inferno, e ela, né, quem somos nós para julgar? Né? Ficou ali em cima do muro e não esteve preparada para responder a razão da esperança que nós temos, conforme está escrito aqui na Bíblia, na palavra de Deus. Ela não teve essa cautela, ela se acovardou. Pois é. Aí veio um pastor Silas Malafaia, que leu alguns versículos aonde outra pessoa dirigida pelo Espírito Santo de Deus, ou seja, Paulo, né, que lá em Gálatas 1:11 ele diz que tudo que ele recebeu foi por revelação de Jesus Cristo. Ou seja, ele não andou com os apóstolos junto de Jesus. Mas o Senhor Jesus apareceu a ele e depois foi lhe ensinando tudo acerca do Evangelho, do que ele haveria de pregar. Então, o mesmo Paulo chega e fala em algumas suas cartas categorias de pessoas que não herdarão o reino de Deus. Pessoas que se relacionam no mesmo sexo, né? Está ali, Deus condena isso. Pessoas que se embriagam, pessoas que roubam, enfim, uma gama de pessoas que se prostituem, pessoas que vivem no adultério, na fornicação, enfim. São vários os exemplos de pecados ditos por Paulo, por Pedro, por Tiago, por João, por todos, que Deus sim odeia. E aí é aonde entra a parte da senhora Maria das Graças Meneghel, que diz que a Bíblia, a palavra de Deus, tem que ser reescrita, porque contém muito discurso de ódio. Bom, Dona Maria das Graças Meneghel, realmente, a Bíblia contém sim
algumas palavras de ódio. Deus odeia o adultério, Deus odeia a prostituição. Entenda-se por prostituição, Dona Maria das Graças, você não se casar com uma pessoa e arrumar um filho com essa pessoa, uma filha, né? Como Vossa Senhoria tem, sem o aval do casamento, e ficar por isso mesmo. Entenda-se por prostituição isso. Não é só a mulher que está lá na esquina rodando bolsinha, não. Tá? Isso aí também é prostituição, porque não é legítimo ao casamento. Então, Dona Maria das Graças Meneghel, o discurso de ódio que você diz que tem é do próprio Deus, tá? Ele odeia as pessoas que praticam o mal. Está escrito aqui, neste livro. Neste livro aqui, tá certo? Ele odeia certas abominações. Ele odeia muita coisa. Ele não gosta, ele não tolera, ele não suporta. Mas temos essa palavra que diz que nós, eu e você, como pecadores, se recebermos ao Senhor Jesus, nos convertermos a Ele, seguirmos essa palavra fielmente, não iremos para o inferno, como está descrito nessa palavra, no dia do julgamento. Mas o Senhor Jesus será o nosso advogado. Eu li essa palavra e vi as coisas que Deus odeia, muitas das coisas que Deus odeia, Dona Maria das Graças, eu praticava. Eu praticava muitas coisas. E o que eu fiz? Conversão, metanoia, mudança de direção. Falei, opa, Deus abomina, Deus odeia, não quer, então eu vou seguir o que Deus quer. O que Deus ama, o que Deus aprova. E aí, volto a Bispa Sônia Hernandes. Quando várias coisas eu fui lendo aqui e aprendendo de outras pessoas, outros líderes, outros cristãos, e fui vendo que não podia, então eu fui abandonando práticas pecaminosas. Porque as pessoas me responderam sobre essa esperança, a esperança da vida eterna, a esperança de morar na glória com Deus, a esperança de não ir parar no inferno eterno. Tá certo? Então, Dona Bispa e Dona Maria das Graças Meneghel, eu acreditei nessa palavra. E se vocês acreditassem nela e vocês obedecessem a ela, vocês também poderiam ter a vida eterna. Tá certo? Bom, Dona Bispa, você diz que quem sou eu para julgar, né? Vamos ver aqui, ó. João, Evangelho de João, capítulo 12, verso 47. Vamos ver o que diz? João, capítulo 12, Evangelho de João, capítulo 12. O verso é cadê eu marquei ali? 47, né? Está escrito assim, se alguém ouvir as minhas... Isso é Jesus falando. Viu, Dona Bispa, que não conhece nada de Bíblia? Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo. Então Jesus não julga. Porque eu não vim para julgar o mundo, e sim salvá-lo. Olha que legal. Está casando com seu discurso? Quem me rejeita, agora veja bem, quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, disse Jesus, tem quem o julgue. A própria palavra que falei, essa o julgará no último dia. Ou seja, esta palavra aqui é quem julga. Então não sou eu, não é o pastor, não é ninguém quem julgamos as pessoas porque queremos. Ah, fulano vai para o céu, cicrano vai para o inferno. Não! Nós conhecemos essa palavra e eu sei que se eu vivesse no que essa palavra condena, no que essa palavra odeia, que é o próprio Deus odiando, condenando, eu iria para os quintos dos infernos e ficaria lá eternamente. Tá bom? Eu iria para lá, ficaria lá. Porque essa é a parte de todo pecador que não quer saber de Deus,
que não quer se entregar ao Senhor Jesus, que não quer obedecer ao Senhor Jesus. A coisa é séria. Mas, do mesmo jeito que Jesus diz que eu não julgo mais as suas palavras, quem julgam, olha aqui, eu anotei aqui também, veja bem. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, do 1 ao 3. Vamos ler lá o que está escrito. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 6, do 1 ao 3. Quando algum de vocês tem uma questão com outro, como se atreve a submeter isso a juízo diante dos injustos e não diante dos santos? Ou vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Cristão, santo, lavado e remido pelo sangue de Jesus, julgará o mundo. Ora, se o mundo deverá ser julgado por vocês, será que vocês não têm competência para julgar as coisas mínimas? Por acaso vocês não sabem que haveremos de julgar os próprios anjos? Tá vendo aí, dona Bispa Sônia? Se você tivesse uma Bíblia, se você lesse essa Bíblia, se você buscasse direção de Deus e do Espírito Santo para te guiar nesta palavra, você entender que nós vamos sim julgar. E quando nós falamos, como o próprio pastor Silas Malafaia falou, eu vou até ler uma parte que ele leu aqui, ó. 1 Coríntios, o próprio Coríntios 6, do 9 ao 11, olha só. Quando nós proferimos palavras dessa, não é para condenar as pessoas, nós queremos que as pessoas entendam o que nós entendemos, que vivíamos de uma forma profana contra Deus, vivíamos de uma forma profana contra Deus, e que isso nos levaria à perdição eterna, à morte eterna. Então nós mudamos de ideia. Opa, vamos seguir o que Deus quer, o que Deus ama. E olha só, ele leu isso aqui. Primeiro aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, 6, do 9 ao 11. Ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se engane, nem imorais, nem idólatras, viu, Dona Maria das Graças Meneghel? Que estes seus santos de barro, de pedra, de metal, de madeira, é idolatria. Preste atenção. Nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Pesado, né? Discurso de ódio, né? Mas é a palavra do próprio Deus, Dona Maria das Graças. E é ela quem julga, sou eu não. Veja bem, um juiz, ele dá uma sentença porque ele julgou as provas, está lá o processo. Ele pegou o processo, ouviu os advogados, ouviu os promotores, viu todos os indícios, aí ele julga e dá o veredito. Claro, longe de nós não somos juízes, vamos sim julgar o mundo, julgar os anjos, no caso aí, os anjos caídos. Mas é mediante isso aqui, ó, a palavra de Deus. A santa e poderosa palavra de Deus. É ela quem julga. Nós apenas mencionamos ela. Assim como mencionaram a nós, cristãos, e nós nos convertemos e largamos de ser isto e muito mais coisas, deixamos de ser para agradar a Deus, para seguir a Deus, para fazer o que Ele gosta, o que Ele quer para as nossas vidas. Nós largamos. O problema, Dona Maria das Graças Meneghel, é que você e muitos outros, inclusive muitos que estão me ouvindo aqui, não querem largar os seus pecados, não querem abandonar, não querem mudar de vida.
Porque a regra é clara. Está tudo escrito aqui. Está tudo escrito aqui. Basta ler e obedecer. Qual a dificuldade? Eu sei, é difícil. É difícil quando nós estamos acostumados a uma vã maneira de viver e nos apresenta uma palavra como essa. Muitas das vezes não queremos deixar de beber, de adulterar, de prostituir, não queremos. Não queremos deixar de idolatrar pessoas vivas e pessoas mortas, objetos de madeira, de pedra, de barro, pedra sabão, né? É difícil, às vezes não queremos deixar isso, mas se nós cremos nesta palavra e abrimos o coração para que o Espírito Santo de Deus trabalhe, fica fácil. Fica muito fácil. E aí não há mais questionamentos. E nós vamos aprendendo com essa palavra e com a vivência na vida, no cotidiano cristão, a saber aquilo que Deus quer. E nós aprendendo e praticando e pondo em prática em nossas vidas tudo aquilo que essa palavra manda, nós temos paz para com Deus. E ao invés da condenação eterna, vamos adquirir a vida eterna. Entendeu? Eu poderia falar muito mais. Até, né, vocês atacam essa palavra, Dona Maria das Graças e outros. Estão aí com uma PL querendo passar um zíper em nossa boca, nós cristãos, porque vocês dizem que é fake news e discurso de ódio. Não é discurso de ódio, Dona Maria. Isso aqui é discurso de amor. Quer um exemplo? Quando um pai e uma mãe insiste com seus filhos que não pode mexer na tomada, ali na rede elétrica, não é porque o pai e a mãe odeiam, não. É porque o pai e a mãe amam demais e não querem ver seu filhinho ou sua filhinha tocarem lá e tomarem um choque e morrer. Da mesma forma é Deus. Ele sabe aquilo que não é bom para nós e Ele nos alerta. Porque Ele tem amor. Porque Ele não quer que nós venhamos perder a nossa alma. Ele não quer que venhamos perder a salvação. E a salvação está somente em Jesus, o nosso Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Então, fica aqui os meus parabéns ao pastor Silas Malafaia, que não se acovardou, mas fica aqui a minha indignação à bispa Sônia Hernandes, que se acovardou. Eu não sei quais foram os motivos que te levaram a acovardar-se, dona Sônia Hernandes, bispa da Igreja Renascer em Cristo. Talvez seja porque na tua igreja meio que é liberado tudo, e aí dentro talvez esteja muita gente aí da pá virada, de várias situações, de vários tipos de pecado, mas que estão te rendendo um lucro. Então, para que é que você vai espantar essas pessoas? Com um discurso, como disse a Dona Maria das Graças, de ódio, mas que eu chamo de discurso de amor. Porque Deus, está escrito em João, capítulo 3, verso 16, amou o mundo de uma tal maneira que enviou seu único filho, seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E crer em Jesus, Dona Sônia, Dona Maria das Graças, e vocês que me ouvem, não é só dizer, não, eu creio em Jesus, eu sei. Quando fala crer, significa também obedecer. Porque quando ele fala que uma coisa é pecado e que vai te levar para o inferno, você tem que crer naquilo que ele falou,
no que os seus apóstolos falaram, no que os seus servos falaram, e obedecer. Opa, então não faço mais aquilo, não pratico mais aquilo outro. Tá certo? Então esse é o recado que eu tinha a dar a você, Dona Maria das Graças Meneghel e Dona Sônia Hernandes. E para vocês que me ouviram, não fiquem com raiva de mim. Não fiquem com raiva de mim. Ao contrário do que fez a Dona Bispa, se você me perguntar qualquer coisa que você queira perguntar, eu vou te responder aqui, por esta palavra. Não estou dizendo que você é obrigado a crer, porque a fé é um dom de Deus. Se você quiser receber esse dom, e quando você ouvir, olha, a resposta é esta, está aqui escrito assim, assim, assado, porque essa é a constituição da nossa pátria, nós cristãos. A nossa pátria não está aqui nessa terra. A nossa pátria está nos céus, com Deus. E um dia, todos os fiéis, e esse dia está perto, porque esta Bíblia tem mostrado que esse tempo agora é o tempo que se aproxima para que nós estejamos lá, nessa nova pátria, nessa mansão celeste. Estaremos para sempre com o nosso Senhor. E é por isso que convidamos a vocês, não cristãos, ou vocês que pensam que por crer em Cristo são cristãos, nós convidamos a vocês a receberem ao Senhor Jesus como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Seguir fielmente a palavra de Deus, a vontade de Deus que aqui está, para obter a vida eterna, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos, fiquem com Deus, um forte abraço e até a próxima.